Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo muito especial, uma casinha muito especial, um presente para uma amiga querida que estava me cobrando a casinha dela faz tempo. Amiga, faz tempo que tu me cobra que tu é a única que não ganhou casinha. Ó, tô dando meu sangue na produção da tua casinha. Brincadeira, amiga, te amo, tô fazendo com muito amor. Machuquei na lixadeira. Eu sempre começo cortando e depois lixando. Dessa vez eu comecei diferente, foi bem mais fácil. Eu lixei, escolhi as madeiras que eu ia precisar, lixei as peças ainda grandes, arredondei, deixei tudo certinho, o acabamento tudo certinho. E depois eu fui cortando. E aí eu tô marcando tudo certinho onde que eu preciso cortar, o formato dos telhadinhos. E é importante falar, eu não mostrei aí, mas eu sempre começo, a primeira coisa que eu faço é procurar uma inspiração no Pinterest, um estilo de casinha que eu queira seguir, alguns elementos de alguma casinha, enfim, isso me ajuda muito porque me dá um norte. Aí, a partir desse ponto, eu começo a fluir as ideias e aí eu vou transformando a minha casinha. Então, eu sempre parto de uma inspiração e conforme eu vou fazendo, as ideias vão fluindo e a casinha vai ficando cada vez mais com a minha carinha, com o meu estilo ou com a carinha da pessoa que eu quero presentear. Eu gosto muito desses projetos que é para presentear, porque eu sempre eu acabo saindo um pouquinho fora da minha zona de conforto, daquilo que eu gosto, e tento colocar coisas que tenham a ver com a pessoa que eu vou dar a casinha. E é bem gostoso, é desafiador. Eu sempre fico desesperada no meio do projeto, eu fico achando que tá horrível, e no final eu me surpreendo, fica lindo. E aí a madeira já tinha secado, eu estou encerando, mas eu não gostei. Olha, gente, a primeira vez que eu tingi, o café não tava muito quente e não tava muito forte. Eu tingi, encerei e não gostei da cor, não tinha ficado legal, mostrei pra vocês. E aí agora eu lavei ela com água quente pra tirar a cera, esfreguei com a buchinha e tudo, e fiz um café, eu faço com café solúvel, tá? Deixei ele mais concentrado e bem quente. E aí, consegui chegar nessa tonalidade, que é a tonalidade que eu queria. Eu achei que era madeira que tava muito feia, muito manchada. Mas aí eu fiz mais concentrado o café e deixei ele bem quente, porque daí a madeira suga bem, sabe? Eu sinto que ela parece que... Eu acho que ela abre as fibras, não sei. Eu sei que parece que ela suga bem a cor do café. E aí deu certo. Agora ficou essa cor mais bonita. Eu vou deixar secar pra encerar. A ideia é fazer exatamente isso aqui, ó. E aí a casinha vai em cima. Olha a diferença de cor, ó. Esse aqui só tá impermeabilizado. E esse aqui tá tingido com café. E depois vem a cera, ele vai dar mais uma escurecidinha. Então vai mudar mais um pouquinho a tonalidade dele. Mas é pra fazer exatamente isso. Esses pezinhos, vocês estão vendo 5 aqui, porque eles saem muito tortinhos. Aí tinha um que tava mais baixinho que os outros, eu fiz outro, só que ele ficou maior. Enfim, gente, fiz 5 e aí na hora de encaixar eu vou ver qual que fica melhor. Aí precisando corrigir, se ficar meio bambo, eu corrijo com um pouquinho de cola quente. Um pinguinho de cola quente que fica imperceptível e daí já resolve. E aí, gente, vocês viram que eu pintei, esperei secar. Enquanto seca, eu vou fazendo outras coisinhas, outros detalhes da casinha. Aí, depois que tá bem sequinho, eu venho desgastando ela com a lixa. E aí, eu tô fazendo as aberturas. Vocês estão vendo que eu tô pintando direto na casinha. Estou evoluindo. Não é isso. Às vezes, eu tenho vontade de fazer assim. Eu acho que vai combinar mais com a casinha, a pintura direto na casinha. Às vezes eu faço no palito de picolé e depois colo ali. Depende do projeto, gente. Depende de como eu idealizei aquela casinha na minha cabeça. Gente, olha que lindo que essa lixa, o efeito que essa lixa deu
nessa pecinha aqui, que eu queria destacar ela um pouquinho, porque ela é uma madeira bem bonita e eu gosto sempre de mostrar, de deixar mais aparente, quando eu uso pecinhas com madeira bonita, assim, sabe? Eu ia deixar ela toda na madeira, mas eu achei que não tava ficando legal. E aí decidi fazer assim e eu amei, gente. Aí vim com essa lixa aqui, essas lixas assim de unha, ó. E ela ficou assim, ó. Ela entranhou, né, nesses relevos da madeira. E essas bordinhas ficaram com a tinta, eu amei esse efeito. Geralmente eu faço o contrário, podem ver que isso aqui tá o contrário, ó. Essa aqui é pinus também, não é tão bonita que nem essa madeira. Eu quis deixar ela mais parecida com a casinha, essa aqui. E essa aqui dá um destaquezinho nela, vou deixar um pouquinho diferente. E daí nessa aqui eu desgasto bem os cantinhos, ó. E essa aqui ficou o contrário. Eu amei. Ai, que bonitinho. Gostei muito. De dia vocês vão ver melhor o resultado. Quando ela estiver pronta, eu faço umas imagens bem legais lá na rua durante o dia. Uma pausa para levar um chazinho de gengibre com limão. Faltou só o melzinho, não tinha em casa, pro marido que tava com sintomas de resfriado. Gente, vocês perguntaram no último vídeo que caneta que eu tava usando, caneta branca. E, gente, é uma caneta normal, de escola, caneta gel, ó. Peguei a mais barata que tinha lá na papelaria pra testar, pra ver se ia dar certo. Ela dá certo, mas ela tem que esperar secar, senão ela sai fácil. Ela é meio ralinha, então tem que passar uma vez pra dar uma secadinha, passar de novo, sabe? Mas ela tá ajudando. Mas eu ainda quero comprar aquela boa de artesanato mesmo, sabe? Pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo? Ela não é bem, assim... Ela é meia falhada, meia rala. Mas tá ajudando, não posso reclamar. Mas essas janelinhas nunca saem perfeitas. Vocês já estão careca de ver aqui no canal, né? Mas acho que essa que é a graça também. Elas ficam engraçadinhas, assim. Meio tortinhas. Eu prefiro, sabia? As casinhas assim, com as janelinhas mais tortinhas, do que quando eu faço elas muito perfeitinhas. Isso aqui saiu torta demais, né? Os quadrinhos aqui de cima, de baixo ficaram bem pequenininhos. Ah, mas tá bom, vou deixar assim. Isso aqui tá me dando um trabalhinho, gente. Tive que apagar toda ela e voltei a fazer de novo. Agora eu quero fazer aqui uma janelinha grande, assim, ó. Vou colocar uma floreira bem bonita aqui embaixo. Para essa parte da casinha eu queria fazer um telhadinho diferente. E aí eu usei o papelão, igual daquela casinha do hall de entrada, o mesmo papelão. E aí uma dica é usar caixas finas, caixa de papelão fina, por exemplo, caixa de sapato. Quanto mais fininha a caixa, menor essas ondulações. E quanto menor, mais bonitinho nas casinhas, principalmente se forem muito pequenininhas, que nem essas minhas aí. E uma inscrita me deu a dica também para soltar fácil aquela parte do papelão que às vezes fica agarrada ali nessas ondulações, molhar. Molhar, que daí sai bem facinho, e depois deixar secar.
Eu ainda não testei essa técnica, mas ela disse que funciona. Então, vocês testem aí se vocês tiverem dificuldade de arrancar aquelas partezinhas que ficam grudadas ali nas ondulações. O restante dos telhadinhos todos de madeira. Essa madeira dos telhadinhos aí é de uma veneziana, da veneziana da cabeceira da minha cama, que sobrou, e eu ainda tenho umas pecinhas. As madeiras, vocês sempre perguntam, as madeiras da casinha no geral é pinos, e aquela madeira mais bonita que eu destaquei ali, que eu lixei, que eu tava falando pra vocês, eu não sei que madeira que é, gente, é uma sobra de obra aqui. São aquelas madeirinhas mais finas que vão apoiando a telha. Eu acho que é telha de barro que chama, a telha que tem aqui em casa. E aí, gente, eu precisava de muitas vegetações floridas nesse projeto. Porque tem tudo a ver com a personalidade da minha amiga, com a história de vida dela, com o momento que ela tá vivendo. Então eu queria uma casa muito alegre, uma casa encantada, uma casinha linda, sabe? Que remetesse muita alegria. E então eu utilizei o que eu tinha aqui, né? Fiz essa arvorezinha assim, eu queria ela bem floridinha, utilizando o que eu tinha aqui. Então, essas florzinhas que eu tô colocando aí na árvore é a esponja de louça picada, pintada. E aí colei com cola branca primeiro, depois eu fui pingando o bonder a Tech Bond ali pra fixar bem, né? Mas, gente, eu quero melhorar muito as vegetações das casinhas. Eu tenho assistido bastante aqueles vídeos de diorama, mini mundo, sabe? E eu tô me inspirando, começando a me inspirar bastante nas vegetações deles, que são perfeitas e muito realistas. Eu não tenho intenção com as casinhas de deixar elas realistas. Eu prefiro elas assim, mais lúdicas mesmo. A única coisa que eu sempre tento remeter com as casinhas é aconchego. E não assim que elas fiquem muito realistas. Eu prefiro que elas fiquem mais lúdicas, mas as vegetações que eu acho que combinam com o tipo de casinha que eu faço são vegetações mais realistas. Então eu tô me esforçando aí, e as próximas casinhas vai mudar bastante essa parte das vegetações, eu espero. E aí, gente, eu inventei de fazer um microninho pra colocar naquela árvore. Pra vocês terem noção do tamanho do ninho, que os ovinhos que vão dentro do ninho são de semente de chia, gente. Daí, pra pintar essa sementinha, eu colei aí elas numa fita. Isso foi uma dica também de uma inscrita. Vocês me dão muita dica boa, gente, vocês não têm noção. E aí, eu colei ali pra poder pintar os ovinhos e aquela sementinha não ficar se mexendo. Aí, depois fui posicionando dentro do ninho. O ninho eu fiz com uma raiz bem fininha de uma plantinha que tava aqui, que eu tinha... Não sei onde... Acho que foi até o Dudu que arrancou ela do pátio. E ela secou e ficou com aquela raiz bem fininha. Ficou perfeito pra fazer esse ninho minúsculo. E pra colar o ninho, pras raízes não se abrirem, eu pinguei uns pinguinhos meio pequenininhos de cola quente ali, fui moldando. E dentro do ninho, pra colar os ovinhos, eu coloquei um pinguinho de cola branca mesmo e posicionei eles ali dentro. Logo vocês já vão ver ele ali na árvore. E aí fui fazer as bandeirinhas. Essa casinha eu queria muito que tivesse as bandeirinhas. Eu adoro colocar bandeirinha nas casinhas. E a forma mais fácil que eu encontrei de fazer as bandeirinhas é assim, gente. Eu dobro o tecido, colo ali, deixo um espacinho pra passar o arame. E aí eu vou cortando as bandeirinhas. Eu acho muito fácil de fazer assim. E dessa vez eu utilizei um pedaço de pano de prato. Eu ia usar aquele algodão que eu tenho aqui, aquele tecido de algodão. Mas ele tem a trama muito aberta, ele fica se desmanchando. E eu achei que assim, com o tecido do pano de prato, tinha ficado perfeito, mais delicado. E aí fui só cortando, colei, aí fui cortando, colei com cola branca mesmo. É só pra ele ficar paradinho ali, sabe? Fica mais fácil de cortar, a bandeirinha ficar direitinho. E aí deixando esse espacinho aí, ó, pra passar o arame. E aí primeiro eu fiz e eu vi que elas ficaram muito pequenininhas, mas aí eu guardei para um outro projeto. Eu utilizei essas maiorzinhas aí. E aí eu vim pintando, fazendo um detalhezinho ali nas bandeirinhas, bem parecido como eu vi na inspiração. E daí eu vim fazendo essas listrinhas aí, intercalando as bandeirinhas. Fazendo algumas com as listrinhas verdes. E essa tinta aí é tinta pra tecido, gente. Desde lá do primeiro projeto, o marido comprou errado. Eu pedi PVA, ele comprou pra tecido e é o que eu uso nas casinhas e vou usar até acabar. Gente, aproveitando o gancho pra falar dessa escadinha aí, que eu acho que eu não mostrei fazendo ela. Mas eu peguei uma ripinha, enquanto ela ainda estava bem comprida, eu desenhei o formato da escadinha e cortei com a tico-tico e ajustei na lixa.
Basicamente foi isso, mas dá tranquilo pra cortar com uma serrinha, enfim. E olha que fofinho que tá ficando as bandeirinhas. Além das bandeirinhas, eu fiz também algumas roupinhas pra pendurar no varal. E vocês podem ver que tem um floridinho ali que não apareceu na casinha porque não coube. Só coube os 2 menorzinhos no varal. Olha a bagunça que eu faço, gente, pra fazer as casinhas. Vocês também fazem bagunça assim? Meu Deus, eu arrumo várias vezes. Eu paro do nada, me dá um surto. Eu paro o projeto, guardo tudo, fico só usando o que eu tô ali na hora. Daqui a pouco eu já explodi tudo de novo. E olha esse raminho aí, gente, que coisa mais linda. Eu já comecei a aplicar algumas técnicas dos dioramas que eu falei pra vocês. Eu tinha esse musgo seco aí, daí eu piquei bem ele, eu cortei, né, com a tesoura, vocês estão vendo aí. E aí eu fui colando naquele galinho, aquele raminho, que a ideia era fazer algo parecido com uma primavera. Mas ficou com pouca flor, eu não consegui fazer, porque eu não tinha as coisas, mas eu queria muito esse raminho bem natural, bem realista, assim. E eu achei que ficou uma graça. E aí, gente, eu não tinha o pó de serragem suficiente aqui, eu usei café e ficou perfeito. Eu vou testar mais, ver como que vai ficar esse café ao longo do tempo nos projetinhos. E se ficar bom, eu vou usar sempre café. Porque é mais fácil eu ter café aqui do que o pó do que a serragem em si. E usei ali no galinho o pó de café. Eu passei bastante cola branca, aí passei bastante o pó de café e depois eu vim com aquele musgo seco lá, picado. Então, foi algumas dicas que eu já vi, mas eles não fazem exatamente assim nos dioramas. Mas eu me inspirei nas ideias deles e adaptei com o que eu tinha aqui em casa. Eu sei que eles usam outras coisas lá, usam serragem tingida, usam folhas secas picadas e tingidas para fazer as flores. Eu quero muito fazer essas coisas, ter isso, que nem eles têm vários, né? Várias cores. Eles já têm estocado, é que eles fazem em grande quantidade para usar nos projetos. E é isso que eu quero fazer. Mas eu ainda não tinha feito, mas eu já iniciei aí. E eu já gostei bastante do resultado. Olha como ficou legal com musgo, eu gostei muito. Eu quero pegar um pouco de musgo, picotar e tingir várias tonalidades de verde também, sabe? Pra tá usando assim. Nesse projeto aí eu usei ele na cor que ele tava, porque eu achei que ia ficar ia ficar mais artificial se eu pintasse com aquele verde que eu tenho aqui em casa, sabe? Eu quero parar pra tingir eles tudo direitinho. E aí, olha que bonitinho que já ficou assim, gente. Eu amei esse raminho, eu amei. Aí depois eu vim com mais pó de café ali em algumas partezinhas que ficaram ainda com cola, que não colou o musgo. E eu fui passando o pó de café ali pra preencher esses espacinhos e ficou ótimo. Aí depois o que eu fiz, gente? Eu peguei umas florzinhas secas, umas florzinhas mesmo, bem miudinhas, seca aqui do meu vaso de flor seca que eu tenho aqui. E colei em algumas partes e pintei elas. E ali do lado, ali embaixo, tem uma floreirinha, gente. Eu não gostei na hora que eu colei ela na casinha. Então, eu refiz aquela floreira aí e eu fiz assim, dessa forma aí, ó. Ali é palitinho de dente, tá? Colei palitinho de dente pra dar um vãozinho ali pra mim poder enfiar. Daí eu enfiei um monte de musgo ali e depois pintei eles e achei que ficou melhor do que aquela floreira anterior. Que ela parece bonita, mas na casinha ela ficou esquisita. Isso daí, gente, é o postezinho que vocês vão ver mais pra frente, tá? É com esse parafuso diferente aí. E agora chegou a hora de montar tudo isso, mas antes eu quero falar com as gurias que gostam de cuidar do lar, que gostam de organização, que gostam de listas, planilhas. Eu andava muito sobrecarregada com as tarefas do lar, não tava conseguindo gerenciar direito essas tarefas e tava pesando na minha mente. Então, eu desenvolvi esse material, gente, que é um cronograma de rotina do lar, de limpeza, dividindo as tarefas e tal. E eu resolvi fazer ele assim, com esse design bem bonito, pra decorar já a casa e ficar prático ali pra mim. Tá acessando ele todos os dias. E tem sido transformador, gente. Isso tem sido uma bênção na minha vida. E eu comecei a postar no Instagram, as meninas começaram a perguntar. Então, eu resolvi criar um modelo totalmente editável, com fundos e cores diferentes. E com páginas em branco também, e o meu modelo, exatamente o meu que eu uso aqui em casa, para vocês se basearem e terem uma ideia. E resolvi dividir esse material com vocês por um valor extremamente simbólico, porque ele deu trabalho para fazer.
R$10, gente. R$10 esse planner lindo que tá sendo uma bênção na minha vida, tá aliviando a minha mente, sabe? Parece que eu tirei tudo da mente, passei pro papel de forma organizada, eu acordo. Eu só tenho que me preocupar com as tarefas do dia. Então tá sendo muito libertador mesmo. Mas eu entendo que não são pra todas, que depende muito da personalidade. Por isso eu já disse pras meninas aí que gostam de listas e planilhas, vão se dar muito bem com esse planner, vão amar. Vai transformar aí tua rotina. E além de tu tá se beneficiando do material, é uma forma de tu tá me abençoando o meu trabalho e contribuindo aqui pro crescimento do canal. O link para adquirir vai estar na descrição do vídeo. Ou tu pode deixar aqui nos comentários o teu interesse ou me mandar um direct lá no Instagram. Pronto, vendi meu peixe, agora vamos voltar à casinha. Olha que clima mais gostoso, gente, de fazer arte com essa chuvinha. Eu peguei um cafezinho preto aí nessa hora, bem quentinho, e tava ali na Santa Paz fazendo a minha casinha. O Dudu tava na soneca. E olha que lindinha, tava quase pronta aí. E, gente, vocês me perdoem, mas eu tava tão apurado, demorei 6 dias pra fazer essa casinha, usando todo o meu tempo livre pra ela, e ainda assim demorou. E eu consegui me atrasar, gente. Eu não consegui entregar no dia do aniversário da minha amiga, eu entreguei um dia depois. Mas olha que lindeza, que espetáculo que ficou. E aí tem alguns detalhezinhos que eu fiz apurada no último dia ali, que ela já ia vir ali em casa pra receber o presente. Que nem a mesa, os livrinhos, vocês vão ver mais de pertinho. A floreira mesmo, eu não mostrei pra vocês, eu mostrei mais ou menos ali o início dela, mas não montando a vegetação ali, os musgos ali, né, e pintando, isso eu não mostrei. Mas basicamente eu enfiei os musgos ali, gente, de um jeito que me agradasse, né, que ele ficasse assim, desse jeitinho que ele ficou. E depois eu vim, pintei com verde e pintei umas pontinhas de amarelinho pra dizer que tem algumas florzinhas ali. E vocês podem ver que eu fiz um acabamento aí no pé da árvore com musgo também. Se tiverem alguma dúvida em relação à casinha, me deixem aí nos comentários que eu esclareço tudo. Minha amiga amada, que incrível foi imaginar e trabalhar nessa linda, alegre e aconchegante casinha. Fiz cada detalhe com todo o amor que eu sinto por ti. E nessa nova fase linda da tua vida, eu te desejo um lar encantado, cheio da presença de Deus, cheio de alegria, beleza, paz, amor, tranquilidade, simplicidade, aconchego. Eu já falei alegria? Eu tenho certeza que se depender de ti, alegria nunca vai faltar nesse lar. Amiga linda, eu desejo que as mais lindas bênçãos do Senhor transbordem na tua vida e no teu lar. Que eu possa estar bem pertinho de ti para ver tudo isso acontecer e me alegrar contigo. Eu te amo, amiga. Tu é um presente maravilhoso, precioso do Senhor para mim. E é claro que tu não ia ficar sem a tua casinha linda, amarela. Imagina que eu não ia fazer uma casinha pra ti, né, Diacho? E que essas bênçãos se derramem também sobre a vida de todas vocês, inscritas lindas, que estão sempre aqui me apoiando. Eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Obrigado por todas as palavras, todo o incentivo, os elogios, o carinho. Eu agradeço de coração, eu fico emocionada com o carinho de Deus através de vocês na minha vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Como vocês podem ver, ele é um projeto muito especial. Eu fiz com todo zelo, com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, com tudo de melhor que eu tinha no meu coração para essa minha amiga, que é muito, muito especial para mim. E eu peço desculpas também, porque como vocês podem ver, o dia estava extremamente nublado. Eu tentei ao máximo captar bastante imagens para vocês verem os detalhes dessa casinha tão linda, tão especial, tão rica em detalhes. Eu tentei filmar vários ângulos, de várias formas, para que vocês pudessem ter uma boa noção de como ficou a casinha e dos detalhes. Porque o dia estava nublado, já estava no final da tarde e ela ia chegar a qualquer momento aí para receber a casinha dela, que eu já tinha atrasado, né? Era para me ter já entregue para ela um dia antes, no dia do aniversário dela. E eu não consegui finalizar, porque faltavam elementos essenciais. Esses livrinhos, por exemplo, aí na mesinha, remetem muito a ela, que é muito inteligente, estudiosa, farmacêutica, CDF, minha amiga CDF. E eu queria muito colocar, ela tá sempre estudando também a palavra de Deus. Ela é muito alegre, muito divertida, e ela ama estar com pessoas, e ela tá sempre inventando coisa na casa dela, e ela chama um monte de gente, então eu precisava colocar uma mesa grande
aí no pátio da casa dela, e com banco e tudo para remeter essa questão dela de receber as pessoas. Então, tinham vários elementinhos ali que eu precisava, não podia deixar de colocar. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado de certa forma fazer parte desse momento especial comigo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.